Então vamos para o nosso estudo de número 65, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 1 ao verso 12. Mateus 14, 1 a 12. Com a sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bendito Deus, pedimos ao Senhor que abra o nosso coração e o nosso entendimento para compreendermos Tua palavra nesse instante. Aquilo, ó Deus, que o Senhor quer comunicar ao coração de cada um, pedimos que o Senhor assim o faça, por Tua misericórdia, por Tua bondade, ó Deus. Clareia, ó Deus, o nosso entendimento. Pedimos isso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos respondem com os pares. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então nós iniciamos aqui hoje mais uma parte do Evangelho de Mateus, que abrange aí os capítulos 14 a 18, nos quais nós veremos aí a autoridade do reino. A autoridade esta completamente ligada e relacionada a Cristo, o Messias, Salvador e Rei Servo. Então, vamos falar sobre a autoridade do reino de Deus, a autoridade de Cristo, revelada em seu reino. O texto que nós passamos a estudar, ele é um parêntese, uma nota explicativa sobre o que aconteceu com João Batista. Os versículos 1 e 2, cronologicamente, eles são seguidos pelo versículo 13 em diante. Então, como se você pegasse um parêntese, aí no versículo 3, abrisse um parêntese no versículo 3 e fechasse esse parêntese no versículo 12. Então, se você ler o versículo 1 e 2, seguindo a cronologia, você já vai direto para o versículo 13. Mas o versículo 3 a 12, então, ele é um parêntese da narrativa de Mateus, mostrando para nós o que aconteceu com João Batista. E esse texto está relacionado diretamente a Mateus 4:12 e Mateus 11:2, que nós já estudamos. Esses dois textos falando sobre a prisão de João Batista. João estava preso no cárcere. E aqui, então, Mateus nos dá detalhes dessa prisão. Como Herodes via a Jesus? Versículo 1 e 2. Marcos e Lucas, e aí estão as referências correlatas de Marcos e Lucas, eles também narram esse fato, sendo que Marcos, faltou colocar M maiúsculo aí, ficou M minúsculo, Marcos com M maiúsculo, opa, o que aconteceu aqui? Opa. Sendo que Marcos, ele é mais detalhado que Lucas, e segue a mesma estrutura de Mateus.
A saber, apresenta a opinião de Herodes sobre Jesus ser o reaparecimento de João Batista em outra pessoa, e a seguir passa a narrar como foi a morte de João Batista, que já se encontrava preso, conforme aí os textos de Mateus 4:12 e Mateus 11:2, né? Então, nós temos um parêntese aí. Herodes Antipas, que é o Herodes aqui do texto, Herodes é um título que se dava às autoridades naquela época. Por isso existiram vários Herodes, né? Seria como um título de presidente ou de rei, né? Esse Herodes era Herodes Antipas. Ele era filho de outro Herodes, que era chamado de Herodes o Grande. E a mãe de Herodes Antipas, esse Herodes aqui, era a samaritana Maltace, né? Ele era chamado de tetrarca, né? Diz aqui o verso 1, Herodes o tetrarca, né? O tetrarca Herodes, tetrarca, né? Tetra, né? Tem a ver com um quarto da região da Judéia estava sob o domínio dele, né? Precisamente a região da Galileia e da Pérea estavam sob o domínio de Herodes Antipas, e ele tinha o título também de tetrarca, né? Era uma espécie de governador de uma parte, de um quarto do território, né? Tetra é 4, né? Então tem a ver aí com o título dele. Ele governava ali por mais de 30 anos, estando instalado com a sua corte em Tiberíades, às margens do lago de Tiberíades, que é o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, mesma coisa, mesmo lugar. Como foi que os relatos sobre Jesus chegaram a Herodes, nós não sabemos. Mas um ministério tão notório como o de Jesus chegaria ao conhecimento das autoridades com muita rapidez e facilidade. Então, né, mas nós desconhecemos aqui como foi que chegou, né? Mas dada a publicidade, né? Lembrando que nós estamos na fase da notoriedade, a fase pública do ministério de Jesus, né? Se você olhar lá em cima no cabeçalho, você vai ver isso. Estamos na fase da popularidade, né? Em que Jesus ainda era popular. Então, por isso, chegou fácil ao conhecimento de Herodes a pessoa de Jesus, né? O que Jesus estava fazendo. O que fica evidente aqui no texto é o sincretismo religioso e a consciência pesada de Herodes por ter matado, não é por ter matado João Batista. Seu sincretismo religioso é visto na sua crença na ressurreição dos mortos, crença essa que é bíblica, né? Os fariseus, inclusive, criam na ressurreição, né? O que aponta também para a consciência pesada dele. Só que ele tinha uma ideia de ressurreição aqui bem confusa. Não era a doutrina bíblica da ressurreição como nós conhecemos. E a Herodes aqui tinha uma ideia um tanto quanto confusa da ressurreição de João. Mas observe o que ele vai dizer. Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Essas palavras revelam a sua consciência perturbada pelo medo, pois, segundo ele cria, João Batista, que em vida não realizara nenhum milagre, agora voltara com forças miraculosas. Nada podia causar-lhe mais assombro do que isso. Imagine esse homem, como ele estava com a consciência perturbada. João Batista foi um homem que tanto falou contra o pecado, nós vamos ver isso daqui a pouco, falou tanto contra o pecado de Herodes, e mesmo assim, Herodes não deu ouvidos. Herodes não obedeceu. Herodes mandou matá-lo. E agora ele sabe que surge um profeta no meio do povo, muito parecido com João Batista, e fazendo milagres. Observe que ele não falou assim, eu acho que esse homem aí, esse tal Jesus, é João Batista que ressuscitou, que ressurgiu dos mortos. Ele deixa bem claro, é João Batista. E ele ressurgiu dos mortos, com forças miraculosas. Imagina o pavor desse homem. Se sem fazer milagre algum, João Batista causava medo em Herodes, imagina agora, se fosse mesmo João Batista, ressurreto, né?
Mas não era. Jesus é uma pessoa, João Batista é outra. A ressurreição, ela nós vemos isso nas Escrituras, a ressurreição é do nosso próprio corpo, né? Quando você morrer, sua alma estará com Cristo na glória. Quando Ele voltar para buscar a igreja dele, Ele vai ressuscitar você com um corpo glorioso. É o seu corpo, mas é um glorificado. Você não vai vir no corpo de outra pessoa, não é reencarnação, não. Né? Reencarnação, essas ideias são contrárias às Escrituras. A Escritura fala de ressurreição, né? Mas a ressurreição que Herodes tinha em mente aqui, nada tem a ver com a ressurreição como a Bíblia mostra, né? A morte de João Batista, né? O relato aí da morte de João Batista, agora os versículos 3 a 12. Né? A morte de João Batista não acontece nesse momento do ministério de Jesus, mas aconteceu antes. Como anteriormente, nada fora registrado sobre a sua morte, Mateus toma esse momento em que registra o entendimento confuso de Herodes a respeito de Jesus, causado por sua consciência pesada e perturbada, e pela culpa de ter assassinado um santo de Deus. Então, o que Mateus quer contar para nós aqui é o versículo 1 e 2. Só que aí ele está mostrando para nós que Herodes não compreendia quem era Jesus. Ele tinha uma ideia totalmente distorcida sobre quem era Jesus. E aí ele passa a explicar por que Herodes tinha essa ideia confusa, achava que Jesus era João Batista. E aí ele explica contando a morte de João Batista. E ainda bem que ele fez isso, porque agora a gente tem um relato e a gente sabe como foi que aconteceu. Né? Embora Marcos, que é dos evangelistas, é o mais sucinto de todos, nessa história é o que nos dá mais detalhes, é o que nos apresenta mais detalhes desse trecho da vida de João Batista, né? Ou da morte de João Batista. Mas vamos ver aqui alguns pontos interessantes aqui, importantes aqui nesse trecho. Primeiro, uma família disfuncional. Eu vou usar um termo aí que está muito nos nossos dias, né? Família disfuncional, né? E põe disfuncional nisso. A família de Herodes era uma bagunça. Na última frase que eu cito de William Hendrickson, você vai ver que a Herodias, ela se tornou a tia da própria mãe. Sabe aquela poesia que você canta, Janaína? Aí eu sou meu próprio avô, né? O cara que casou com a prima, que não sei o quê, daqui a pouco foi misturando tudo. Aí no final das contas ele fala, eu acho que eu sou meu próprio avô. Né? É uma bagunça. Você já viu esse poema? Depois pede para a Janaína, ela conta para você. Mas a Herodias é parecido. Olha só o que William Hendrickson registra sobre Herodias. Herodias era irmã de Aristóbulo, que era filho de Herodes o Herodes o Grande, né, e Mariana. Ela, né, a Herodias, se casara com o seu meio-tio, né, o meio-irmão de seu pai, conhecido como Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande e Mariana II. Olha que bagunça. O mesmo Herodes, mas com outra Mariana agora. A esse Herodes Filipe, ela deu uma filha, que em 14:6 aqui na história, é mencionada como a filha de Herodias, que Flávio Josefo, um historiador antigo, né, um historiador da antiguidade, ele chama de Salomé, ele identifica ela como Salomé, né, a filha de Herodias. Mais tarde, essa filha, a Salomé, se casaria com seu meio-tio Filipe. Olha que bagunça. O tetrarca. Tornando-se, hoje eu estava ruim para digitar, tornando-se com isso, cunhada e ao mesmo tempo tia de sua própria mãe. Olha a bagunça que virou. Deve também notar-se que Herodias, mãe de Salomé, tinha um irmão que se tornaria o rei Herodes Agripa I. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre esse cidadão aí. Você entendeu a bagunça? Eu estou tentando desenhar até agora, não consegui.
Mas é. Agora, imagina, o que poderia sair de uma família dessa? Que bagunça, né? Que ninho de mafagafos, né? Vamos lá, seguindo em frente. O pecado denunciado, versículo 4. Né? Como um verdadeiro profeta que não teme ninguém, exceto a Deus, João Batista repreendeu a Herodes. E isso, reiteradamente, como fica claro na frase, pois João lhe dizia, né? Conotando assim uma admoestação que aconteceu várias vezes, mas sem nenhum efeito. Tem uma notinha de rodapé, lá embaixo que você vai ver, e eu explico melhor. Né? O verbo dizer, né? E João lhe dizia, né? Como lá no versículo lá em cima, e João lhe dizia, o verbo dizer está num modo imperfeito, lá no texto grego, o que aponta para uma ação continuada e repetida. Então, João Batista, repetidas vezes, ele confrontou Herodes, Antipas, no seu pecado. E Herodes Antipas tremia, mas não obedecia. Né? Ele não obedecia, ele se apegou ao seu pecado ao invés de agarrar a chance de perdão que estava recebendo, ou a exortação que recebia. Herodes Antipas era casado com a filha de Aretas, rei dos árabes. E Herodias era casada com Herodes Filipe. Ambos estavam acordados em deixarem seus cônjuges para se unirem em definitivo. A respeito disso, João Batista denunciou dizendo, não te é lícito possuí-la. Eles estavam então já tendo um caso amoroso ali, não se sabe há quanto tempo, mas eles já estavam decididos, e a coisa já estava pública, né? Porque ela já estava até num banquete junto lá com eles, né? O pecado mantido, versículo 5. Por conta disso, Herodes quis matar João Batista, mas porque temia o povo, porque o tinham como profeta, mostrando-se assim o inverso de seu acusador, que temia somente a Deus. Herodes temia o povo. Marcos ainda registra que Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, ficava, né, com a boca aberta, assim, admirado com aquilo, né, perplexo, escutando-o de boa mente. Ou seja, apesar do pavor que João lhe impunha, ele o ouvia e ponderava em suas palavras, mas não obedecia. Não adianta nada, isso aqui é o que Tiago chama de mero ouvinte, que não é um operoso praticante. A pessoa que só ouve, mas não põe em prática. Ela até acha bonito, ela até se admira do que está ouvindo, mas não põe em prática. Né? Herodes Antipas é um exemplo disso. Mas Herodes não abandonou o pecado quando foi denunciado. Com o passar do tempo, ele quis calar a voz do seu santo acusador, pois para o ímpio é mais conveniente calar a verdade do que abandonar a mentira. Era mais fácil calar a verdade. Esse negócio de matar quem acusa, quem resolve dar com a língua nos dentes e delatar, isso é coisa antiga, irmãos. Só que aqui não é uma delação, né? Aqui é Deus revelando o pecado da pessoa através do seu servo. No caso, João Batista. O pecado reforçado. Veja bem, olha o desenrolar, né? O pecado primeiro foi denunciado, o pecado foi mantido, e não só mantido, ele foi também reforçado. Os versos 6 a 11. O que se segue agora é um relato de como um abismo chama outro abismo, na linguagem do Salmo 42, 7, né, que diz isso. Um abismo chama outro abismo. No dia de seu aniversário, Herodes deu um banquete aos seus convidados. O pecado de adultério de Herodes e Herodias não estava só. Além do pecado de incesto, afinal de contas, o parentesco deles era muito forte, como foi demonstrado, né?
Além de ser um adultério incestuoso, somam-se outros pecados. Vejamos aí a lista. Pecado de luxúria, versículo 6. E como que nós percebemos a luxúria de Herodes? Primeiro, esse pecado é visto, primeiro, no fato de que, sendo algo contrário à moral da época, as mulheres participarem dos banquetes junto aos homens, conforme nós vemos lá em Esther 1, versículo 9, quando os homens queriam a presença delas, assim o faziam, por mera luxúria. Né? Isso era uma coisa imoral para a época, então, e eles praticavam, então era uma forma de luxúria. Né? 2, na excitação de Herodes diante da jovem filha de Herodias, nós vemos aí mais claro ainda a luxúria. Né? 3, o próprio banquete oferecido é prova desse pecado de luxúria, pois os mesmos sempre foram mantidos com o suor de uma população miserável e explorada. Luxúria, o tempo todo a gente vê. Né? Um pecado nunca vem sozinho. Entenda isso. Quando você estiver lutando contra um pecado, saiba que esse pecado nunca vem sozinho. Ele traz outros pecados acompanhando ele. Fique atento. Outro pecado que nós vemos aqui está no verso 7. Aliás, 2, né? Lá no verso 7. Ostentação e perjúrio. Querendo exibir-se diante de seus convivas, Herodes, com certeza já estava bêbado aqui, né? O que seria outro pecado, né? Se ele estivesse bêbado mesmo, é outro pecado. Então tem mais um aí na lista, né? Que a embriaguez é pecado. E refletidamente ele prometeu com juramento dar-lhe o que ela lhe pedisse. Marcos registra a essência desse juramento. Lá em Marcos 6, ele diz assim: e jurou-lhe, se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, falta um o aí, né? A metade do meu reino, eu te darei. Um rei prometendo isso para uma jovem. Você imagina que esse camarada estava para lá de Bagdá, né? Estava totalmente... Ele não estava bêbado, estava trêbado, né? Veja só. Né? Mas lembra que Jesus falou que nós não devemos jurar por nada, no céu, nem na terra. Nós não devemos jurar, seja a nossa palavra sim, sim ou não, não. Nós já estudamos sobre isso. Então é nesse sentido aqui. Jurando tolamente, Herodes cometeu perjúrio, fazendo um juramento que depois não quis cumprir. Ele não quis cumprir. Quando ele viu a besteira que ele falou, e aí ela pediu a cabeça de João Batista, ele não quis. Não, mas diante dos seus convidados ali, ele não quis fazer feio. Ele não quis mostrar fraqueza, mas foi fraco. Né? Então aí ele jurou, fez um juramento que ele não queria cumprir. Falso juramento, perjúrio também, né? Outro pecado, pecado de vingança, versículo 8. Lá em Romanos 12, 19, vemos que a vingança não nos pertence. E se a praticarmos, estamos usurpando algo que só pertence a Deus. Não vos vingueis, diz o Senhor. A vingança a mim me pertence. Eu é que retribuirei. Né? Então... Mas a vingança aí, o pecado de vingança aqui não foi cometido por Herodes, mas por Herodias. Porém, como um ímpio sempre terá em sua presença outros ímpios, Herodias acrescentou mais pecados aos pecados de Herodes. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Diga-me com quem tu andas, e eu direi se eu vou junto. Eu vou dizer quem você é, né? E vou dizer se eu vou junto ou não. Tome cuidado, tá? Outro pecado aí, o último da lista. Pecado de assassinato. Verso 9 a 11. Todos esses pecados culminaram com o assassinato de João Batista. Herodias, instigando sua filha,
viu ali a oportunidade, né? Fez com que esta pedisse a cabeça de João Batista sobre um prato. Um assassinato com requintes mórbidos. Cena triste de se ver, imagine. Né? Mesmo havendo ficado entristecido com o pedido, mas por causa do peso de seu juramento diante de seus convidados, atendeu ao desejo de Herodias, apresentado nas palavras dessa jovem. E aí eu cito aqui as palavras de William Hendrickson. Né? Mas a Herodes faltou coragem, humildade e talvez também sobriedade e clareza mental. De suprema importância para ele eram os juramentos feitos diante dos convidados e a necessidade de não perder o prestígio diante deles. E aí então a cabeça de João Batista foi trazida num prato à jovem, que por sua vez levou a sua mãe. Coisa triste, né? Imagine. Como que as pessoas brincam com as vidas humanas. Como que líderes sem escrúpulos, eles agem de forma tão banal para com a vida alheia. Não é só assassinos, não são só assaltantes, como nós vimos esses dias. Né? Temos visto aí o tempo todo na mídia, assaltantes ameaçando a vida dos outros. Mas são também governantes que não estão nem aí para a população, que tratam a população como se fosse um objeto ou apenas um adereço do seu reino. Triste, né? Bem, mas o pecado traz suas consequências. O pecado traz sérias consequências, as quais começam nessa vida e vão por toda a eternidade, no caso dos réprobos, no caso daqueles que não são salvos. O sofrimento começa aqui, a colheita maligna começa aqui, as consequências do pecado, e seguem por toda a eternidade no inferno. O adultério de Herodes e Herodias culminou com o assassinato de João Batista, trouxe sérias consequências para o reinado de Herodes. Olha o que aconteceu com Herodes. Essas informações aqui agora, nós a temos de Flávio Joséfo. Nós não a temos na Bíblia. Né? Mas historiadores como Flávio Joséfo narram esses acontecimentos aqui. Primeiro, a crescente insatisfação do povo contra ele. O que ele mais temia aconteceu. Ele temia que o povo o rejeitasse e o povo o rejeitou. Né? Aretas, o rei da Arábia, pai da verdadeira esposa de Herodes, Antipas, encontrou motivo e motivação para declarar guerra. E na guerra, o exército de Herodes foi destruído. Terceira consequência, Herodes Antipas foi desterrado pelo imperador Gaio César, conhecido também como Calígula, um dos homens mais perversos, que faz Hitler parecer uma criança no jardim da infância. Esse camarada aqui era o demônio. Né? Calígula descobriu que havia uma trama do Antipas para traí-lo, né? Uma trama contra ele. Gaio César, ou Calígula, né? Havia posto Herodes Agripa I, irmão de Herodias, como rei. Ela incitou Herodes Antipas, né, o seu segundo marido, a ir a Roma pedir que as mesmas honras lhe fossem dadas pelo imperador, né? Que o imperador também o denominasse governador, ou então o honrasse ainda mais. Né? Mesmo relutante, ele foi. Nesse meio tempo, Herodes Agripa descobriu a trama de Herodes Antipas contra o imperador. Por isso, enviou Fortunato, um de seus libertos, para Roma, levando cartas que denunciavam Herodes Antipas. No exato momento em que ele recebia as honras do imperador,
o imperador também leu as cartas que recebera de Herodes Agripa. Primeiro, Gaio César, o imperador, retirou todos os poderes de Antipas e o exilou em Lyon da Gália, perpetuamente. E sua tetrarquia, né, a sua área ali que ele era governante, foi anexada aos territórios de Agripa, o delator. E Herodias? Será que aconteceu alguma coisa com ela também? Aconteceu. Herodias, pelo fato de ser irmã de Agripa I, o cara que denunciou o Herodes Antipas para o imperador então levou em consideração o fato dela ser irmã do cara que denunciou a trama contra ele, e então poupou a vida dela, sendo-lhe permitido ficar com suas posses pessoais. Mas ela preferiu acompanhar seu esposo no exílio. Ela deixou tudo para trás e foi. Ela, pelo jeito, gostava mesmo do camarada, né? Ela foi para o exílio junto com ele, né? Isso é que é amor, né? Amor mais miserável. Aí vem, então, por fim, aí, o sepultamento de João Batista, versículo 12. Assim se encerra o relato sobre João Batista. Seus discípulos recolheram seu corpo e o sepultaram dignamente. Não sabemos mais nenhum detalhe sobre isso. Assim que o sepultaram, foram e anunciaram a Jesus. Warren Wiersbe observa que os líderes judeus e o povo, mesmo considerando João Batista um profeta, nada fizeram para tirá-lo da prisão e, consequentemente, da decapitação. Eles fariam o mesmo com Jesus um ano após a morte de João Batista, né? Aí, então, William Hendricks ele oferece para nós um cronograma onde nos mostra que, agora, a partir do versículo 13 em diante, nós entramos no último ano da vida de Jesus na terra. Então, todos os fatos da agora em diante, registrados por Mateus a partir do versículo 13, semana que vem nós veremos, né? Narram o último ano da vida de Jesus, né? Aplicações práticas para nós aí, irmãos. Este trecho de Mateus, dentre outras verdades, ressalta o temor aos homens em contraste com o temor a Deus. João Batista temia a Deus, com D maiúsculo aí, a Deus somente, e por isso não hesitou em repreender a autoridade máxima de seu país. Imagine você chegando diante do presidente da República e repreendendo ele por um adultério. Imagine. Se você tivesse a oportunidade de denunciar algo do presidente, né, você falaria de alguma coisa moral dele, ou você procuraria alguma coisa da improbidade administrativa dele? Há 2 anos nós vimos aí a presidente do Brasil sofrer impeachment, né? Nem se ventilou alguma falha moral dela, embora tenha muitas, mas ninguém levaria a sério uma denúncia que fosse sobre a vida, né, a moral dela. Tinha que ser sobre uma improbidade administrativa, e foi o que aconteceu. Mas sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos ficar atentos é que este ano, um ano de eleição, nós precisamos ficar atentos e lembrar que a vida moral dos nossos candidatos também pesa. Ei, pastor, não está tudo perdido. Nós vamos ter que escolher o menos pior entre os piores. Ore pelo Brasil, a coisa está mais feia do que a gente possa imaginar. Ore, interceda pelas eleições deste ano. Eu penso que se Deus levantasse um candidato com uma vida moral perfeita, uma pessoa irrepreensível, eu creio que ele também não seria eleito, a menos que se Deus o quisesse, é claro, né? Porque o povo
não está preocupado com isso. Mas João Batista não temeu. Ele foi e denunciou Herodes por uma falha moral. Não te é lícito possuir a irmã de seu irmão. Herodes, por temer aos homens, embora hesitasse em matar João, acabou fazendo, por temer, perder seu prestígio e posição, aos quais acabou perdendo mais tarde, como consequência de seu pecado. O único temor que devemos ter em nosso coração é o de pecar contra Deus, não cumprindo a sua vontade. O único temor que deve haver em nosso coração, e é o temor que mostra que somos sábios, é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se nós tememos a Deus, então nós estamos agindo com sabedoria. Não se preocupe com a opinião pública, não se preocupe com a opinião das pessoas. Faça aquilo que Deus quer que você faça, por mais difícil que seja, por mais contrário à vontade do povo que seja, faça. Seu objetivo é agradar a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Questão para nossa reflexão aí. Há uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes que eu acho muito apropriada para essa ocasião. O pecado vai levar você mais longe do que você quer ir. Vai reter você mais tempo do que você quererá ficar. E vai custar um preço mais caro do que você jamais imaginou pagar. Pense nisso. Que Deus nos abençoe, que Deus complete em nosso coração a palavra dele e nos instrua para a glória dele.